pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui mais uma videoaula no Fogaça Conhecimentos. Eu sou o Rafael e bora começar mais uma aula de Direito Administrativo. Vamos tratar hoje sobre atos administrativos, tá? Nessa aula. Vamos lá então, mostrar os conteúdos que vamos ver aqui. Vamos ver a definição, os requisitos, atributos e também a sua anulação e revogação, tá? Dos atos administrativos. Vamos lá. O que é um ato administrativo? Vamos definir. Ato administrativo é toda manifestação da vontade da administração. Manifestação da sua vontade. Então, tudo que a administração for fazer, ela o faz por meio dos atos administrativos. Tudo que a administração for fazer, todas as suas ações, vai ser tudo pelo ato administrativo que ela vai descrever as suas ações, tá? Temos atos punitivos, como multa de trânsito, licenças, alvarás, os atos administrativos, né? São espécies de atos administrativos. E para ser ato administrativo, tem alguns requisitos que deve seguir para ser considerado um ato administrativo. Temos aqui os requisitos, tá? E uma bitolinha para você guardar. Os requisitos você pega as iniciais e vai formar ff.com. ff.com são as iniciais de cada requisito. Assim, fica mais fácil você relembrar quais são esses requisitos do ato administrativo. Vamos lá começar pelo primeiro. O requisito finalidade. O que é a finalidade? A finalidade do ato administrativo, qual que é? É atender o interesse público. Então, se o ato não atende o interesse público, tem outras finalidades, então ele tem um vício como desvio de finalidade. E esse ato pode ser anulado por desvio de finalidade, tá? Então, a finalidade do ato administrativo deve ser o interesse público, tá? Deve atender o interesse público. Outro requisito é a forma. Quando dizemos em forma, é a forma como esse ato administrativo é redigido. Ele pode ser escrito por sinalizações, imagens, mas basicamente, em regra, é tudo por escrito. Por regra, é por escrito. Mas temos os casos das sinalizações de trânsito, que são por imagens, né? Símbolos, as placas, né? Essa é a forma desses atos administrativos em relação ao trânsito. Mas, em regra, é tudo por escrito, tá? Então, essa é o requisito forma. Tem um outro requisito que é competência. Competência é atribuição legal dada ao agente que vai exercer aquele cargo, que vai executar as ações dentro da administração. É o agente público realizando o seu serviço ali. Ele tem aquela competência para exercer aquela função, tá? E a competência, ela é irrenunciável, tá? É criado por lei, então tem uma lei para aquela pessoa exercer aquela função, é por lei, tá? Está na lei e ela pode ser delegada ou avocada, tá? Avocação. Delegação sabe que é passar a função para seu subordinado. Avocação, chamar para si, tá? Um chefe lá pega a função que seria no subordinado e chama para ele realizar, por exemplo, tá? Essa é a delegação e a avocação, tá? Que está dentro da competência. Outro requisito é o objeto. O objeto nada mais é qual a intenção para ser feito esse ato administrativo. Qual a intenção para ser feito esse ato administrativo? Por exemplo, uma multa de trânsito. Qual que é a intenção? Aí você pensa que é arrecadar. Não pense assim. A intenção não é arrecadar. A intenção é punir. É punir, trazer uma sanção para não ser novamente feita aquela ação, feita aquela infração por aquele particular, né, que cometeu aquela infração, né? Agora,
Objeto não se confunde com motivo. Motivo é o porquê. É o porquê foi feito aquele ato administrativo, aquela punição. Objeto, na multa de trânsito, a intenção é punir, né? Punir. Mas por que foi punido? Qual o motivo? O que levou à punição? O cometimento da infração. Ocorreu a infração. O particular cometeu a infração. Esse é o porquê. O objeto é punir. A intenção é punir. Mas por quê? Porque houve a ocorrência da infração. Então, essa é a diferença entre objeto e motivo. Muitas vezes é confundido o conceito, tá? Mas é basicamente isso. Esses são os requisitos do ato administrativo, tá? Que devem ser seguidos para ser um ato administrativo legal, tá? Vamos lá para os atributos do ato administrativo. O que traz de atributos o ato administrativo? Aqui você pode guardar uma bitolinha com as iniciais PAI. PAI é os atributos do ato administrativo, tá? Temos a presunção da legitimidade, autoexecutoriedade e imperatividade. Olha, esses dois a gente já conhece, né? Presunção de legitimidade e autoexecutoriedade são princípios, né? São princípios e também atributos do ato administrativo, como a gente já viu nas aulas passadas, que também são atributos do ato administrativo. São importantes para o ato administrativo. Temos a presunção de legitimidade, como vimos, tudo o que a administração for fazer vai ser considerado válido, até que se prove o contrário, também chamada de presunção relativa ou iuris. Iuris. Nossa senhora, é difícil escrever aqui, cara. Não é um M, não, é um N. Tanto. Iuris tanto. Presunção relativa ou iuris tanto. Essa é a presunção de legitimidade. Todos os atos, então, que vão ser feitos pela administração são considerados válidos até que se prove o contrário, tá? Autoexecutoriedade, como vimos também, a administração pode executar, fazer suas ações sem prévia análise do judiciário, tá? Sem prévia análise do judiciário, por exemplo, interdição de estabelecimento comercial irregular, tá? O estabelecimento estava irregular, ele foi lá e interditou sem prévia análise do judiciário, tá? Mas lembrando, o judiciário, se vê que tem algum abuso, ele pode interferir, tá? Até anular o ato da administração, tá? Se for necessário, tá? Autoexecutoriedade não é para todos os casos, porque tem um caso que é cobrança de dívida, que, como vimos, a cobrança de dívida vai precisar ser levada uma ação ao judiciário para análise, tá? da cobrança da dívida, liberação da ação, tudo isso em relação à cobrança da dívida, que a gente não vai especificar aqui, né, nessa aula, mas que não tem a autoexecutoriedade nesse caso, tá? E a autoexecutoriedade também só vai ser usado em caso de emergência ou casos previstos em lei, tá? E o outro atributo é a imperatividade. Imperatividade ou coercibilidade, também chamada de coercibilidade, que também é um atributo do poder de polícia, tá? O que é a imperatividade? A imperatividade é que a administração pode impor certas medidas aos particulares sem a sua devida concordância. Então, ele pode aplicar certas medidas, mesmo que não haja concordância do outro lado, tá? Ele pode fazer isso, mas lógico, tendo da lei, tudo isso, tá? Respeitando, tá? Esses pontos. E vamos lá agora tratar sobre a anulação e revogação dos atos. Quando que ocorre? Quando pode ocorrer? A anulação
é no caso quando tiver um ato ilegal, tá? Quando for visto que é um ato ilegal, vai ocorrer anulação. Um ato ilegal que não pode ser convalidado. Ó, erro de digitação aqui, ó. Convalidado. E é efeito ex-tunc. O que é efeito ex-tunc? Efeito ex-tunc é que ele retroage. Então, todos os atos, por exemplo, exercidos feitos por determinado agente que estava irregular, todos os atos dele vão ser retroagidos, vão ser anulados também. Tudo que ele fez vai ser anulado, mas desde que não prejudique as partes beneficiadas, tá? Se prejudicar o interesse público, se caso prejudicar mais do que ajudar, aí não vai ter esse efeito. Aí ele não vai retroagir, tá? Se caso prejudicar a coletividade aí. Nesse caso, pode ser feita a anulação por quem? Tanto pela administração quanto por o Poder Judiciário. Vai ver de quem que é a apreciação de mérito, né? Se foi a administração que fez, a administração que anula. Se foi o Poder Judiciário, ele que anula. Mas se acaso o Judiciário viu que teve abuso, e provavelmente tinha, por isso o ato é ilegal, o Judiciário vai poder anular esse ato. Agora a questão de revogação. Quando acontece? A anulação, quando o ato é ilegal, tá? Agora a revogação acontece quando o ato é legal. Mas por que foi revogado o ato se ele é legal? Porque ele era inconveniente ou inoportuno. Não servia para aquele momento, não é ilegal, é legal, mas para aquele momento não servia, era inconveniente, não inoportuno. E tem efeito ex nunc. Como é um ato legal, só não foi, não servia para aquele momento, então é efeito ex nunc, ele não vai retroagir, não vai anular nenhum outro ato feito, tá? Para não prejudicar ninguém aí. E ele vai ser feito pela administração. Mas como vimos, se foi feito pelo judiciário, pode ser revogado pelo judiciário, tá? É a questão de apreciação de mérito. Peço para vocês que dê uma conferida nas súmulas 346 e 473 do STF e também o artigo 53, 54 e 55 da Lei 9784 e 99. Para você saber um pouco mais, ler um pouco mais sobre o que a gente está falando aqui sobre atos administrativos, tá? E é isso aí, chegamos ao final de mais uma aula aqui de Direito Administrativo, tá? Hoje tratamos sobre atos administrativos, seus requisitos, atributos, a sua anulação e revogação. E até a próxima aula. Muito obrigado a todos. Até mais.